dos maiores e mais lindos castelos da França e foi palco de acontecimentos dramáticos. O luxuosíssimo castelo de Fontainebleau, nos arredores de Paris, já foi o cativeiro de um papa. Mas quem era o sequestrador? Esse cara aí, um tal de Napoleão Bonaparte. Quem era o papa? A sede de poder que marcou a trajetória de um dos líderes mais poderosos da história da humanidade. A linda igreja que sobreviveu às mudanças em meio a alguns dos maiores símbolos dos poderes político e econômico nos Estados Unidos. Aqui dentro, a gente fica impressionado com tantos detalhes. Esse batistério que decora o altar foi trazido da Itália. É uma obra de arte renascentista, feita muito antes dessa igreja existir. O que mais chama atenção, tanto dentro quanto fora, são os vitrais. Os vitrais decoram os dois lados da Trinity Church e estão entre os trabalhos mais antigos desse tipo nos Estados Unidos. Já esse aqui é mais recente, tem até iluminação de LED, para dar a impressão de luminosidade também do lado de fora. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. O nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Aqui você viaja com a gente pelos lugares sagrados mais importantes do mundo inteiro, em reportagens muito especiais, captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Semana passada, a gente foi até a capital francesa. No bairro de Montmartre, a gente viu a igreja, que é um dos principais cartões postais da cidade. A gente também conheceu a origem da ordem que foi responsável pela fundação da maior cidade do Brasil. Hoje a gente segue viajando, com paradas em um dos castelos mais bonitos da França e numa das igrejas mais antigas dos Estados Unidos. Prontos para embarcar? Então venham com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Expedições ao Sagrado. Quando se trata da história da humanidade, o poder é visto como a capacidade de fazer as regras e de impor essas regras a um grupo de pessoas. E quanto maior for esse grupo de pessoas, maior é a representação desse poder. A compreensão de poder, muitas vezes, está na relação entre as pessoas. É quase que uma forma de comparação. Grandes líderes como Ramsés II do Egito, Alexandre o Grande da Macedônia, Gengis Khan da Mongólia, Victória do Reino Unido e Trajano de Roma estão frequentemente nas listas das pessoas mais poderosas da história. E muito desse poder se entende pelas vastas extensões territoriais que eles controlavam. A gente começa a viagem de hoje com o Rodrigo Alvarez pela Europa. Na nossa primeira parada, a gente vai conhecer os acontecimentos dramáticos que envolveram um líder francês que também frequenta essa lista de poderosos. O luxuosíssimo castelo de Fontainebleau, nos arredores de Paris, já foi o cativeiro de um papa. Mas quem era o sequestrador? Esse cara aí, um tal de Napoleão Bonaparte. Quem era o papa? O que aconteceu com ele? O Papa Pio VII tinha sido arrancado de seu palácio em Roma e estava preso em Gênova desde 1809 porque excomungou Napoleão. 3 anos mais tarde, Napoleão resolveu trazê-lo ainda preso aqui para a França. A ordem era a seguinte:
tomar precauções para que Pio VII não viaje em seus trajes papais, para que em lugar algum ele possa ser reconhecido. O Papa tinha sido muito maltratado por Napoleão e estava doente, à beira da morte. No caminho, enquanto a carruagem trazia ele para cá, vinha gritando coisas como: "Vão me matar! Vão me atirar por essa estrada! Não me levem para a França!" O curioso nessa história é que o sequestrador era o homem mais poderoso do mundo e o sequestrado era o segundo mais poderoso. Com calma, a gente vai entender como tudo isso começou. Depois da Revolução Francesa, em 1789, o clima político na França ficou desfavorável para os poderes tradicionais constituídos. Primeiro, a monarquia foi terminada a golpes de guilhotina e a barra pesou também para a Igreja Católica. Os padres começaram a ser perseguidos. Hoje a gente pensa no Papa como líder de uma religião imensa, com milhões e milhões de seguidores no mundo inteiro, mas a gente sabe que ele não tem um grande território. Ele vive ali naquela cidadezinha pequena, que é uma cidade-estado, o Vaticano. Agora, se a gente volta no tempo, é preciso entender que o Papa era dono de terras imensas, era o chefe de Estado dessas terras, chamadas terras papais, inclusive uma parte grande do que hoje é a Itália. Existia também um exército do Papa, aliás, o mesmo até hoje, que é a Guarda Suíça. Originalmente um grupo mercenário que oferecia proteção a quem pagasse, a Guarda Suíça passou a servir a Santa Sé em 1506. Nas guerras continentais que sucederam a Revolução Francesa, o jovem general Napoleão Bonaparte invadiu Roma, derrotou a não tão poderosa Guarda Suíça e capturou o Papa. Mas qual Papa mesmo? Foi o Pio VII, né? Você lembra dele? Estou brincando com o cisne aqui e me lembrando também que Napoleão capturou, na verdade, 2 papas. Antes do Pio VII, ele já tinha capturado o Pio VI, você pode chamar de Pio VI. E não satisfeito, nos quase 20 anos que ele ficou no poder, Napoleão capturou 2 papas. Será que é por isso que apareceram 2 cisnes aqui para falar comigo hoje? Cuidado, hein? Napoleão ficava aqui perto. Vai embora. Vai embora. Então foi isso. Depois de capturar Pio VI, alguns anos depois, Napoleão capturou Pio VII. E por que eu não te contei isso antes? Porque eu estava achando que se eu falasse lá no começo da história, você não ia acreditar, ia pensar que eu estava doido. Mas não só aconteceu, como foi nesse lugar onde eu estou. Agora com o meu amigo cisne aqui, que não me deixa, acho que ele está querendo comida. Vai! Quando o Papa Pio VI morreu, Napoleão manteve o corpo dele embalsamado, sem funeral, durante quase 6 meses. Mas naquela época, na virada do século XVIII para o XIX, ainda recente no poder, Napoleão pensou bem e achou que valia a pena ter a Igreja Católica do lado dele. Então, enfim, ele mandou fazerem um funeral com todas as honras a Pio VI. Mas a paz não ia durar muito tempo, não. Se essa nossa trama agora fosse uma novela, qual seria o título? A Próxima Vítima. Agora quem estava na alça de mira do ditador francês não era mais o Pio VI, era o Pio VII. VII já tinha vindo à França quando assistiu, atônito, a cena bizarra em que Napoleão se coroou a si mesmo na Catedral de Notre-Dame. Mas em 1812 o Papa Pio VII chegou aqui sequestrado e esses aposentos foram seu cativeiro, mais especificamente esse quarto, com essa cama dourada, num tempo em que Napoleão decidiu dizer que ele próprio era o Papa. Enquanto isso, aqui de sua Câmara Imperial, Napoleão exigia como resgate que o Papa assinasse a Concordata de Fontainebleau, abrindo mão da soberania da Igreja em nome de quem? Do próprio Napoleão. Em que estava sequestrado aqui dentro o Papa Pio VII, vindo rezar missa para Napoleão, na suntuosíssima igreja do castelo. O Papa ficou 2 anos trancado nesse cativeiro. Só saiu em 1814, e isso porque Napoleão perdeu a coroa.
Sequestros feitos de maneira muito rápida são chamados raptos. Rapto, rápido, rapto. Faz sentido. A palavra latina raptus transmite a ideia de arrastar, levar à força, ou agir rapidamente como as aves de rapina que roubam suas presas para desfrutar delas em seu ninho. Na Bíblia judaica, a punição é clara. Aquele que sequestra um homem deve obrigatoriamente ser morto. Agora, como explicar tanta sede por conflito e tanto ódio, tanto desejo de poder? Napoleão foi um personagem extremamente complexo e por isso existem inúmeras biografias sobre ele. Um filme recente do cineasta inglês Ridley Scott, que inclusive tem o Joaquin Phoenix no papel principal. Lembra que o Joaquin Phoenix foi Jesus naquele filme sobre Maria Madalena? Agora, no filme novo, ele é Napoleão, com o maior sotaque americano. Agora eu fico me perguntando, e se alguém convencesse o imperador, que inclusive vivia por uma parte do ano aqui nesse castelo pertinho de onde eu estou, a se sentar no divã e abrir tudo, abrir o coração dele, abrir aquela mente confusa dele? O que é que sairia lá de dentro, hein? Nascido na ilha da Córcega, ele não se chamava Napoleão Bonaparte, nem falava francês quando era pequeno. Era Napoleone Bonaparte e falava o dialeto corso. Quando se mudou para a França e entrou para o exército, era só um imigrante pobre de uma terra considerada inferior e que ainda por cima falava francês com sotaque, o que Napoleão faria para o resto da vida. A mãe dele era fervorosamente católica, mas ele não. E talvez por isso Napoleão tenha desenvolvido alguma resistência à igreja. Existe ainda um termo que foi muito usado para se referir a homens baixos e temperamentais, chamado complexo de Napoleão. Mas a verdade é que Napoleão não era tão baixo assim. Segundo medições, depois de sua morte, ele tinha 1,69 m, algo que no século XVIII, quando ele nasceu, era normal, uma estatura média. Para dar ainda mais motivos para o destempero dele, o Napoleão sofria com uma úlcera terrível, algo que foi comprovado na autópsia. É por isso que ele andava sempre com a mão enfiada aqui na barriga, como aparece naqueles retratos. Mas Napoleão era também um estrategista sagaz. No início do século XIX, ele soube costurar um acordo com o Vaticano que reafirmou a Igreja Católica como principal religião da França. Esse acordo se chamou Concordata e foi assinado também pelo Papa Pio XII. Pouco antes, a Revolução Francesa tinha confiscado terras e posses da Igreja no território francês e tinha colocado a figura do Papa abaixo do Estado, algo inédito até então. A Concordata mudou para sempre a relação do Estado com a Igreja na França. As terras confiscadas jamais foram devolvidas. Em 1905, o acordo foi anulado e a França separou definitivamente Igreja de Estado. Mas em pelo menos um estado francês, a Concordata segue em vigor. Foi debaixo desse clima de disputa que Pio VII viajou até Paris para a coroação de Napoleão como imperador em 1804. Acreditando ter um papel importantíssimo na cerimônia, o Papa sofreu uma grande desfeita ao ver Napoleão se autocoroar, colocando a coroa sobre a própria cabeça, um gesto que era esperado justamente do Papa. As relações entre o Império Napoleônico e o Vaticano ficaram ruins até o fim. Em 1809, as tropas francesas invadiram a Itália e anexaram diversas províncias que pertenciam ao Papa. E aí, qual foi a vingança do Papa? Ele excomungou Napoleão. A próxima jogada do imperador francês foi ainda mais ousada. Ele capturou o Papa Pio VII no Castelo Sant'Angelo, em Roma, chegando a apontar canhões para os aposentos do Santo Padre. A parte mais impressionante da história começa agora. O Papa ficou os 5 anos seguintes como prisioneiro de Napoleão. Primeiro lá na cidade de Savona, nas terras papais, onde fica o majestoso castelo, que era o segundo maior do reino, só atrás de Versalhes. Não era o castelo principal do Napoleão, mas era onde ele vinha passar férias, fazer caçadas, como todos os reis que o antecederam. Só que Napoleão gostava de caçar papas, inclusive. O Papa Pio VII só retornou a Roma em 1814,
depois de sobreviver à fome e maus tratos em Fontainebleau, apesar do quarto dele, que era bastante bonito. Pio VII conseguiu escapar porque o jogo virou. Tropas aliadas derrotaram as forças de Napoleão e os estados papais em terras italianas foram restabelecidos. E no fim da história, quem se tornou prisioneiro foi Napoleão. Foi mandado bem para longe, para Santa Helena, uma colônia britânica no meio do Oceano Atlântico. Ele jamais voltaria a pisar na França e jamais voltaria ao poder. Ali ele viveu seus últimos anos, já doente, bastante abalado pelos problemas no estômago. Curiosamente, nos últimos dias de vida, Napoleão pediu a visita de um padre e se confessou. Pediu também uma missa e leu em voz alta o Velho Testamento, os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Napoleão Bonaparte morreu no exílio em 5 de maio de 1821, tendo recebido a extrema unção do capelão da ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, bem longe do castelo onde ele prendeu o Papa. Em diferentes momentos da história, a ideia de poder divino esteve mais próxima ou mais distante daqueles que detinham o poder político e o poder econômico. No Egito Antigo, os faraós eram vistos como os representantes do poder divino. Uma coisa parecida com o que acontecia com os imperadores romanos, com os monarcas absolutistas da Idade Média na Europa e até com imperadores japoneses até a Segunda Guerra. E alguns desses líderes usaram os seus poderes para ter acesso a lugares e objetos que foram fundamentais na expansão da fé, como no caso do rei francês Luís IX, o São Luís, que participou das cruzadas e levou para a França, no século XIII, algumas das principais relíquias do cristianismo, como pedaços da cruz de Jesus e a coroa de espinhos, que até hoje se encontra em Paris. Numa história parecida com essa que o Rodrigo está contando, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, rompeu com a autoridade papal em 1534. Isso porque ele não teve atendido o pedido de anulação do seu casamento. Com a criação da Igreja Anglicana, o monarca passou a ser o líder da igreja, uma consolidação dos poderes político, econômico e religioso. E até hoje, quase 500 anos depois, o rei da Inglaterra é oficialmente o líder da Igreja Anglicana. Em instantes, a gente retorna à França para a segunda parte desse especial. O Expedições ao Sagrado volta já. Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Estamos de volta com Expedições ao Sagrado. Daqui a pouco você vai viajar pela Nova York colonial para conhecer a igreja de Wall Street. E aqui de Wall Street a gente tem visão privilegiada de uma das igrejas mais bonitas e históricas de Nova York, a Trinity Church. Nova York tem várias igrejas com esse nome, mas nenhuma é tão antiga nem tão bonita quanto essa aqui. Trinity Church significa Igreja da Trindade, uma referência à Santíssima Trindade. Logo na entrada, a gente vê um portal que estava aqui na época da Segunda Igreja, demolida no século XIX. Agora a gente volta para a França. Eu vou aproveitar para fazer uma brincadeira com palavras, traduções e significados. A palavra que a gente usa para traduzir poder do português para o francês é pouvoir. O significado é praticamente o mesmo. Já em inglês, a palavra é power, que além de significar poder do mesmo jeito que a gente conhece, também é o nome do botão que liga e desliga eletrônicos e é sinônimo de energia ou eletricidade. Se a gente for para a física, power significa potência, que é a força ou energia empregadas durante um intervalo de tempo. Para algumas coisas, o mesmo significado, e para outras, algo tão diferente. Mas na nossa história de hoje, power, pouvoir e poder têm o mesmo significado, a capacidade de influência e controle sobre as coisas. A gente retorna então para a França, para a segunda parte desse especial com o Rodrigo Alvarez. Agora que a gente conheceu essa história trágica provocada por Napoleão, que prendeu 2 papas, provocou a morte até deles,
Vamos parar um pouquinho aqui no restaurante Alessandra. Vamos sentir um pouquinho da França de hoje, também com as tradições francesas que ela vai mostrar pra gente. Hoje tem um cardápio muito francês e eu quero compartilhar com vocês. Olha só, vocês estão vendo 3 aqui, ó, é porque toda a equipe do Expedições vai provar hoje. Esse aqui é o escargot, molho de manteiga, como vocês viram a Alessandra preparando lá na cozinha. Que tem salsa e tem um queijo parmesão. Você vê como é que as coisas da Europa se misturam, né? Eu estou na França comendo um prato típico francês, uma entrada, com um tempero feito por uma senhora lá na Espanha que usa um queijo que vem da Itália. Você está pensando aí, o Rodrigo está comendo lesma. É lesma mesmo. Mas com esse tempero todo aqui, delicioso. Você tem que provar um dia. Pensa nisso. Um dia você ainda vai provar essa lesma, que não é lesma, vamos chamar de escargot, do restaurante da Alessandra, na frente do castelo de Fontainebleau. Rodrigo, vou te servir aqui um magret de canard. Hop là, attention, c'est très chaud. Hein? Un magret bem rosézinho. Fala francês hoje, não. É o peito de pato. É o peito de pato, bem mal passado, porque aqui na França come-se bem mal passado, com legumezinhos. Eu aprendi, você sabe que eu também só como mal passado hoje. Eu sei disso. Aqui tem cenoura, com cenoura, alecrim, abobrinha e um purê de batata. É muito engraçado porque no Brasil eu não via as pessoas comendo o peito do pato. A gente fazia só o arroz de pato, né? Que era muito conhecido arroz de pato. Ele é um pouco mais firme, né? É uma carne que só tem essa gordura. É como a nossa picanha. Eu falo com meus clientes que é como a picanha. Parece, né? Exato, porque tem essa capinha, essa gordura e a carne é só perseada mesmo. Não é uma carne... Por isso que come bem mal passado, porque senão ele fica bem... No Brasil, você diria que esse aqui é a picanha da França? Ah, vamos falar assim. Não. Não, acho que não, eu não diria isso. Esse é bonito. Esse é la souris d'agneau, que é a batata da perna do cordeiro, né? O cheirinho. Ah, esse é um alecrim, né? É bom demais, não é? Delicioso. Quando a gente passa na sala Já desse vem com jeito... incenso esse prato? Vem já perfumando tudo, vem chegando, ó. De onde você veio? Eu venho de Nova Lusitânia. Que fica no interior de São No Paulo. interior de São Paulo. No E interior por de que São você saiu de Paulo. lá? Olha, eu fui para Birigui, fui para São Paulo e aí eu falei, olha, eu preciso sair do Brasil. Porque depois de São Paulo não tem para onde ir no Brasil, né? Queria conhecer o mundo. Queria conhecer o mundo. E aí eu vim para Portugal, fiquei 2, 3 anos em Portugal, onde eu me casei, e aí viemos para a França. Conheci esse trabalho de garçonete, fiquei amante, apaixonadíssima por esse trabalho e falei, é isso que eu quero fazer. E você hoje é francesa, cidadã francesa? Estou fazendo agora, terminando agora meu dossiê para nacionalidade francesa. Já deveria ter pedido há muitos anos, mas nunca precisei. Mas agora eu estou pedindo a minha nacionalidade francesa. Eu sou Bellefontaine d'honneur, quer dizer Bellefontaine de honra. Sou cidadã de honra? De cidadã de honra, de Fontainebleau, sim, mas não francesa ainda. Não tenho dúvida que você ia ser. A gente está em Fontainebleau e aqui do lado aconteceu uma história muito interessante e triste também, né? Que foi quando Napoleão, lá 200 anos atrás, prendeu um papa aqui do lado. Essa cidade é cheia de história, né? Cheia de histórias. Você vive essa história aqui de alguma maneira, porque você está tão perto do castelo? Como é que você vive nessa cidade tão curiosa, interessante? Olha, eu vivo no meu canto, na verdade. Eu resolvi viver um pouco à parte de tudo isso. Eu vivo mesmo com a minha família, a minha equipe, dando oportunidades de trabalho, não importa quem chegar aqui na minha porta, não importa quem precisa de ajuda. Então a história eu deixo para muita gente contar, porque todo mundo conta a história por todos os lados. A nossa nós temos uma história mesmo de solidariedade, Rodrigo. É verdade que Napoleão não tinha muito bom gosto para comida? Não, não tinha. Ele gostava de coisa muito simples. Não é que ele não tinha bom gosto, ele gostava de coisa muito simples. Nada muito requintado, porque ele comia muito rápido. Ele dormia pouco e comia rápido, né? E comia pouco. Então ele comia um frango, por exemplo, frango marengot, poulet marengot, que a gente chama, que é com aqueles pitu. Camarãozinho? É um camarãozinho, é como uma lagostinha. É um frango com tomate, com conhaque, com ovos. Ele adorava ovos. Detestava alho,
e adorava ovos. Então o seu escargot aqui para ele não tinha passado. Não. não teria. Você gostou? Adorei. Que bom. E você serve comida brasileira também? Servimos. Não servimos todo o tempo. Temos um prato brasileiro na carta, que é a nossa picanha, mas senão a gente serve para grupos. Temos um grupo da Enseada ou de outros grupos, famílias que pedem uma grande feijoada, então a gente faz a feijoada por encomenda. Só quando são grupos grandes. Amanhã, por exemplo, nós vamos servir 80 pessoas. Feijoada? Uma feijoada. Franceses? Franceses e brasileiros. Eles são brasileiros com os amigos franceses, dos amigos, então acaba vindo todo mundo aí. Você falou de comida brasileira. No escargot que eu comi aqui, eu fiquei com a impressão que tinha mais algum ingrediente ali. O que era? Tem a farofa. É realmente farofa? Farofa. Dúvida. Farofa. Estou tentando dar uma modificada nessa receita tradicional dos escargots, que para mim tem sempre muita manteiga, e eu estou tentando dar uma enxugada nessa manteiga, colocando um pouco mais de uma coisa que croca. Crocante. Crocante. Estou tentando, vamos ver. Ótimo. Então conta agora, qual é a sobremesa? Tchananã, as sobremesas. Em Aqui, francês? la profiterole, que on a revisité. Pascal, um grande ami, que é um grande chefe de As cuisine. pessoas estão falando português lá, esperando que você fale português. Me desculpa. Profiteroles que você Profiterole, revisitaram. exatamente, que é uma pata choux tradicional francesa. Muita manteiga, pouca farinha. Parece um croissant, não parece um pouquinho? Porque tem muita manteiga, né? Então toda massa que vai muita manteiga tem essa lembrança do croissant. E essa receita é uma receita que foi criada pelo nosso chefe, um grande amigo, Pascal Cochet, que foi também chefe de cozinha na época. E mais isso ainda. Essa é a tarte tatin. É muita coisa. E o Moreau chocolate, que é o nosso petit gâteau no Brasil, né? E a crepe, a tradicional crepe. Porque as pessoas chamam de petit gâteau, mas na França não fala petit gâteau. Não. Como é que fala? Moreau chocolate. Temos várias versões. Micuí também. Exatamente, porque é um bolinho que não é bem cozido. Micuí quer dizer que é metade cozido, só a metade. A outra Petit metade tá gâteau bem... não é isso? Não. França? O que é não petit tem gâteau? petit gâteau É um na pequeno França. bolo. É isso, é um pequeno bolo. E é isso, um pequeno bolo. Depois tem o coulon, quer dizer que quando você corta ele cai por dentro, que ele é bem mal cozido mesmo. E aí o fondant chocolate. E a tarte tatin, que é... A gente chama a tarte tatin de rainha. Rainha? A rainha, que a Bruna fala na cozinha. A rainha, saiu mais uma rainha. Que é uma massa folhada que é cozida ao inverso, né? Porque na verdade, quando a gente faz uma tarte, a gente põe a massa e depois coloca as coisas, os ingredientes por cima da tarte. E essa não, ela é cozida a maçã e a tarte, diz a história que uma pessoa estava com muita pressa para fazer uma tarte para alguém que chegou, então ela colocou as coisas no forno e esqueceu de pôr a massa. Então ela correu lá, pegou a massa, botou por cima e virou a tarte tatin, que eram as irmãs tatin. Ah, era isso? Era isso. Olha só. E um caramelo com manteiga salgada. Esse é o profiteroles. Mas a gente está no Profiteroles. Brasil como profiteroles, é pequenininho. Na França, em todos os lugares também. Esse é porque realmente foi criado para nós. A gente falou da caridade, de você receber as pessoas aqui. E eu percebo que você está sempre sorrindo. Quando você faz o bem volta para você? Completamente. Sobretudo quando a gente faz o bem sem esperar o retorno. Aí você tem o retorno todos os dias. Como é que ele vem esse retorno? Vem com cada cliente que entra, que escolhe a nossa casa. As pessoas, olha um amigo passando lá na frente, o Omar. É um egipciano, uma gracinha. Com tudo que eu preciso cai na minha porta, Rodrigo. Tudo que eu preciso, não sei, eu falo, eu preciso disso, chega. As pessoas quando precisam também, elas vêm aqui na minha porta. Não sou eu que faço muitas coisas, na verdade. Eu falo, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Então, às vezes, eu tenho a impressão que não sou eu que estou fazendo. E o porquê que eu estou fazendo. Mas eu tenho um retorno. Deu sempre tudo muito certo na minha vida. Obrigado, viu? Obrigado Eu por que receber a agradeço. gente aqui. Eu que agradeço, Rodrigo. Nos tempos de Jesus, o Império Romano permitia que os rituais judaicos fossem realizados no Templo de Jerusalém. E tinha até uma relação próxima com líderes religiosos que garantiam a estabilidade na região. E foi inclusive contra essa proximidade que Jesus se revoltou. E um pouco mais tarde, o mesmo Império Romano usou dos seus poderes para perseguir cristãos.
o poder também foi fundamental num outro contexto, quando o imperador Constantino aceitou o cristianismo e permitiu que as expedições comandadas por sua mãe, Santa Helena, localizassem lugares sagrados fundamentais na Terra Santa. A Bíblia faz algumas referências ao poder, mas ao poder divino. No Evangelho de Mateus, Jesus respondeu aos saduceus que o interrogavam: equivocai-vos por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como anjos do céu. E em Lucas, um episódio depois da ressurreição: e eis que enviou a promessa do meu Pai sobre vós. Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Daqui a pouco, uma viagem pela Nova York colonial. Você vai conhecer a Igreja de Wall Street. Expedições ao Sagrado volta já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Bem-vindos de volta ao Expedições ao Sagrado. O poder pode ser visto como algo a ser conquistado, ou também como algo que é atribuído por outros. O poder pode ser ainda um título ou uma posição profissional. Na ficção, seres especiais ganharam o nome de super-heróis. A eles foram atribuídos superpoderes, como uma força descomunal, a capacidade de ficar invisível, a telepatia, a visão de raio-x, ou até a possibilidade de voar como pássaros, ou escalar prédios como aranhas que sobem em paredes. Super-heróis são símbolos de esperança e fonte de inspiração para lidar com problemas reais. Além disso, super-heróis são grandes exemplos do uso do poder de uma forma altruísta e pelo bem comum, e não em benefício próprio. Na última parada dessa nossa viagem de hoje, eu vou mostrar para você uma história de quando Nova York ainda não era essa metrópole aqui. Wall Street é sinônimo de dinheiro e de poder aqui nos Estados Unidos. Por essa rua andaram presidentes e alguns dos responsáveis pela independência do país. Aqui também fica a Bolsa de Valores, que é uma das grandes forças da economia americana. Mas você sabia que em Wall Street também tem uma igreja fundada por monarcas britânicos e que é testemunha da história da cidade há mais de 300 anos? Hoje eu vou te mostrar a Igreja de Wall Street. E antes de ser a cidade com arranha-céus, com os prédios enormes que a gente conhece, Nova York tinha mais ou menos essa cara aqui. Ruas apertadas, prédios baixinhos, aliás, ruas de paralelepípedo. Essa daqui é a Stone Street, é a Rua da Pedra. Foi a primeira de Nova York a ter o calçamento de paralelepípedo para que as pessoas pudessem passar de cavalo, passar de carruagem, isso em 1675. Nessa região, que hoje é o sul da ilha de Manhattan, ficava a recém-criada Nova York. E como muitas cidades daquela época, Nova York era protegida por um muro, inspirado nas fortificações que existiam na Europa. Esse muro não existe mais, mas a rua onde ele ficava continua por aqui. Wall Street, literalmente a Rua do Muro. E Wall Street virou sinônimo da economia americana por causa desse prédio aqui, que desde 1903 abriga a Bolsa de Valores da cidade. Bolsa que cresceu muito no século XIX, com os investimentos em ferrovias e também com a industrialização do país, que passou muito pela força de Nova York. Antes desse prédio aqui, a Bolsa usou outros prédios na região e olha só, o começo dela foi debaixo de uma árvore, aqui nessa pequena área de Manhattan. A Bolsa de Valores é um dos pilares da economia de Nova York, da economia dos Estados Unidos, mas também faz parte de alguns momentos dramáticos da história da cidade. Em 1929, quando a Bolsa quebrou, houve desespero total e uma crise econômica que durou anos. E em 2008, uma outra crise parecida, crise que abalou todo o sistema financeiro global e também teve impactos muito grandes aqui em Nova York. Tudo começando por Wall Street.
basta você atravessar a rua aqui em Wall Street para chegar em outro prédio muito importante da história dos Estados Unidos. Esse aqui é o Federal Hall. Aqui, muitas reuniões no início do país, quando os Estados Unidos eram um país recém-criado, foram realizadas. E aqui também, George Washington tomou posse como o primeiro presidente americano. A capital, que hoje tem o nome dele, nem existia na época. E Nova York foi a primeira capital dos Estados Unidos. E essa estátua aqui marca o exato local onde George Washington fez o juramento na posse como o primeiro presidente americano. E foi aqui nessa região também que George Washington reuniu os seus comandados para celebrar a saída das últimas tropas britânicas dos Estados Unidos. Aqui na Francis Tavern, o restaurante mais antigo de Nova York, fundado em 1762. A história diz que ele comia a chicken pot pie, que é uma torta de frango. Vou experimentar, vamos ver se o primeiro presidente americano tinha bom gosto mesmo, vamos ver. É claro que a vida daquela Nova York colonial não se resumia à bolsa de valores ou à torta de frango. Tinha também, claro, muito espaço dado à fé. E aqui de Wall Street a gente tem visão privilegiada de uma das igrejas mais bonitas e históricas de Nova York, a Trinity Church. Esse terreno aqui onde fica a Trinity Church foi doado pelo rei William III da Inglaterra, ainda no século 17, para que essa igreja fosse construída, pouco depois dos europeus chegarem aqui a Nova York. Essa igreja é a terceira no local. As duas primeiras foram destruídas. A primeira foi construída antes da independência americana, em 1697, e destruída num incêndio. A segunda, Trinity Church, teve que ser demolida por causa dos danos estruturais provocados por uma forte nevasca. A igreja atual, essa maravilha que vocês veem aqui, foi consagrada em 1846. Mas antes da gente entrar na Trinity Church, eu quero te mostrar uma curiosidade aqui da região. É esse touro em posição de ataque, é o touro de Wall Street, que junta turistas que vêm aqui ver essa gigantesca escultura de bronze. Essa escultura é um presente do italiano Arturo Di Modica, um artista italiano que morou aqui em Nova York. No final dos anos 80, achou que a cidade merecia uma representação da força do seu mercado financeiro. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, há uma história quando Moisés vai ao Monte Sinai e antes de chegar, algumas pessoas decidem adorar um bezerro de ouro. Quando ele chega, vê aquela situação, fica irritado, quebra os mandamentos e ordena que sejam punidas as pessoas que estão adorando aquele bezerro de ouro. Agora a gente volta para Trinity Church. Nova York tem várias igrejas com esse nome, mas nenhuma é tão antiga nem tão bonita quanto essa aqui. Trinity Church significa Igreja da Trindade, uma referência à Santíssima Trindade. Logo na entrada, a gente vê um portal que estava aqui na época da segunda igreja, demolida no século XIX. Também tem essa placa aqui, onde a Rainha Elizabeth colocou os pés quando visitou a igreja nos anos 70. Tem uma curiosidade sobre o uso desse terreno, o documento que autorizou o uso do terreno e também a construção da Trinity Church por parte da monarquia britânica. Foi colocado um valor simbólico de 1 peppercorn, que é 1 grão de pimenta do reino. E aí, em 1976, quando a Rainha Elizabeth II visitou a Trinity Church aqui em Nova York, ela recebeu da igreja um saco com 279 grãos de pimenta do reino, simbolizando os 279 anos que esse espaço tinha sido usado até então. E a presença da rainha foi importante porque, além de a Trinity Church ter sido fundada com uma autorização e um terreno doado pela família real, o monarca do Reino Unido é o líder da Igreja Anglicana, da qual essa igreja faz parte. A Igreja Anglicana foi criada na Reforma Protestante, no final da Idade Média. Aqui dentro, a gente fica impressionado com tantos detalhes. Esse batistério que decora o altar foi trazido da Itália. É uma obra de arte renascentista, feita muito antes dessa igreja existir. O que mais chama atenção, tanto dentro quanto fora, são os vitrais.
Os vitrais decoram os dois lados da Trinity Church e estão entre os trabalhos mais antigos desse tipo nos Estados Unidos. Já esse aqui é mais recente, tem até iluminação de LED, para dar a impressão de luminosidade também do lado de fora. Além da beleza, a Trinity Church carrega marcas que contam a história de Nova York. Quando esse terreno foi doado, mais de 300 anos atrás, não era só esse espaço, que já é grande para os padrões atuais, era uma fazenda enorme. Por isso, até hoje a igreja é dona de vários imóveis aqui na região. Por falar em espaço, a Trinity Church tem um cemitério ao ar livre, com lápides dos dois lados da igreja. Isso é raríssimo aqui em Manhattan, um lugar que tem um metro quadrado muito valorizado. Nesse cemitério estão enterrados vários heróis da Revolução que levou à independência americana. O mais ilustre é Alexander Hamilton, responsável pela criação do sistema financeiro dos Estados Unidos e um dos grandes nomes da independência do país. Hamilton foi o tema de um dos musicais de maior sucesso na Broadway nos últimos anos. E é também o rosto que a gente vê na nota de $10. Pode parecer estranho, olhando agora com todos esses arranha-céus, mas a Trinity Church já foi o prédio mais alto de Nova York. Essa torre aqui tem 85 metros. Hoje, a igreja fica pequena, perto de tantos arranha-céus nessa área de Manhattan. E se não concorre mais na altura, a Trinity Church continua sendo um dos prédios mais bonitos e com mais história na cidade de Nova York. A nossa jornada continua. Bom, eu mostrei para vocês nesse vídeo a nota de $10, né, que tem o rosto do Alexander Hamilton. Agora deixa eu te mostrar o outro lado da nota, e não é só essa, todas as notas de dólar. Tem essa frase aí, ó, In God we trust. Em português, essa frase significa confiamos em Deus. Os americanos começaram a colocar essa frase nas moedas de 2 centavos, isso no século XIX, durante a Guerra Civil, e foi uma época de sentimento religioso aflorado. Muito tempo depois, já nos anos 50, essa frase ganhou força quando os americanos discutiam um lema nacional. E no final dos anos 60, In God we trust já estava em todas as notas de dólar. A ideia é celebrar o poder econômico dos Estados Unidos com uma referência à fé, à importância da fé na construção do país. Mas tem muita gente que se opõe ao uso dessa frase, por considerar que ela não inclui aqueles que não acreditam em Deus. Há ainda aqueles que defendem uma total separação entre o poder do Estado e a força da religião, com teorias que são discutidas há muito tempo, desde o início do século XIV. Para concluir essa nossa reflexão sobre o poder, eu deixo aqui uma frase que é muito interessante, normalmente atribuída ao presidente americano Abraham Lincoln, mas foi escrita pelo político Robert Ingersoll, numa referência a Lincoln. Nada demonstra o verdadeiro caráter como o uso do poder. É fácil para os fracos serem gentis. A maioria das pessoas consegue lidar com adversidades. Mas se você quiser conhecer um homem verdadeiramente, dê a ele poder. Essa é a glória de Lincoln, que mesmo com poder absoluto, nunca abusou dele, apenas para ser misericordioso. Eu espero que vocês tenham gostado dos especiais de hoje. A nossa viagem continua semana que vem com um programa muito especial sobre a Páscoa e uma visita ao túmulo vazio de Jesus. Já faz 15 minutos que eu estou aqui nessa fila e o caminho ainda é longo. É a fila para ver o túmulo de Jesus. Há quase 2000 anos, esse é o lugar mais visitado do mundo pelos cristãos. E não é por acaso, gente. Aqui, a tradição nos diz que Jesus foi crucificado e sepultado. Ali, depois daquela porta, a gente vai entrar no lugar
muito sagrado. Sabe o que fica ali dentro? O Monte Calvário, que antes era chamado de Gólgota, porque era o crânio, o Monte do Crânio. É um lugar que ficava fora da cidade de Jerusalém, onde os evangelhos nos dizem que Jesus foi crucificado pelos romanos. Obrigado pela companhia. Fique em paz.